Nós queremos com essa mensagem falar para você que Jesus, ele é mais forte. E aí mais forte do que o quê? Você vai ter que refletir. Diante de situações que você se sente fraco, você vai se lembrar que Jesus é mais forte. E aqui nós vemos uma experiência de Jesus mostrando que ele é o Deus forte, mostrando que ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Onipotente. Preste atenção, Mateus 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aleluia. Irmãos, quando nós vemos uma catástrofe, como aconteceu em Mariana, daquela represa que arrebentou, ou quando você vê uma enchente, um tsunami, um terremoto, você vê um exemplo máximo de força, e de que nós, seres humanos, achamos que somos fortes, achamos que fazemos as coisas bem feitas, e de repente nós descobrimos que existe algo mais forte. Eu tenho certeza que os engenheiros daquela barragem fizeram aquela barragem e falaram assim: olha, é muito forte, ela está muito boa. E aí foram examiná-la algumas vezes, falando: ela pode arrebentar. E alguém talvez pensou assim: nada, arrebenta nada, não deve arrebentar não, ela é muito forte. E de repente descobriram que tinha uma outra coisa mais forte do que os seus planos, os seus desenhos, os seus cálculos, do que aquela terra, do que aquele concreto, sei lá o quê. E aí de repente aquilo tudo estourou. E aí, queridos, muitas vezes nós enfrentamos situações que você descobre que tem algo mais forte que você. E é nesse momento que você se sente pequeno, é nesse momento que você se sente fraco. E essa mensagem eu quero deixar para você aqui hoje, que talvez pensa que está fraco, talvez também pensa que tem algo mais forte que você, e que você pensa: eu não consigo resolver essa situação. Eu quero falar de algo que é mais forte do que a correnteza de uma enxurrada, do que uma represa arrebentada, do que uma fogueira incendiando o morro acima. Jesus é mais forte. E aqui, ele vence as forças da natureza. Irmãos, você pode calcular, o Monte Hermon, ele é muito alto, ao ponto de ter gelo no seu pico. E logo descendo o Monte Hermon, o vale do Rio Jordão, cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. E o mar da Galileia está 208 metros abaixo do nível do mar, e o Monte Hermon lá nas alturas. E aí, queridos, aquele lugar é um lugar propício a tempestades, porque o calor das salinas ali na região do Mar Morto assopra pelo vale do Rio Jordão, e aquele vento quente vai
até onde está o mar da Galileia e topa com o Monte Hermon, aonde vem aquele ar frio. E aquilo ali, irmãos, vira um turbilhão de tempestade. Por isso o mar da Galileia é um lugar de tempestade. E aí Jesus mandou os discípulos, falou assim, vai na minha frente. Diz aí no versículo 22, pode ir para o outro lado. Irmãos, qualquer pescador, morador da região, sabia, olha, daqui a pouco vai ser de tarde, eu sei que vai acontecer no meio do mar, que na verdade é um grande lago. Vai vir o sopro, né, do calor, do vapor da tarde, com o refrescor que vem do Monte Hermon, os ventos que vem trazendo a noite, e aí aquilo vira uma tempestade. Jesus sabia que ia acontecer aquela tempestade, além da sua onisciência, que ele sabe todas as coisas. E aí, queridos, os discípulos foram confiados. A Jesus mandou, nós vamos. Jesus falou que nós podemos ir, nós vamos. E foram. E Jesus foi para onde? Foi para o monte orar. E Jesus estava ali orando, a quarta vigília da noite. Eu vou explicar para vocês o que é vigília. Vigília é um período de 3 horas. Eles não tinham relógio marcando de hora em hora. Eles contavam a primeira vigília, das 6 às 9. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. Terceira vigília, meia-noite às 3. A quarta vigília é das 3 às 6. Então, entre as 3 da manhã e 6 da manhã, na quarta vigília da noite, Jesus foi encontrar com eles. E eles lutando a noite inteira com aquela tempestade. Lutando com aquela tempestade, de repente aparece alguém andando. E aí, queridos, eu creio que Jesus não economizou a sua luz, o seu brilho, a sua majestade, para mostrar o poder de Deus. E eles viram Jesus ali, no meio daquele temporal que não enxergava nada, que o olho deles estava cheio de sal, porque a água batia, e ali a chuva, e eles o suor de tentar amarrar uma corda ali, puxar uma vela aqui, não sei como é que era o barco deles, apavorados, era lágrima misturada com suor, com água salgada, imagina, queridos, e eles não enxergavam nada, viram alguém, falaram, é um fantasma. E aí começou aquela gritaria no barco, empurra. De repente Pedro olhou melhor, é o Senhor. E falou, Senhor, se és tu, manda que eu vá sobre as águas. E Jesus falou, pode vir. E Pedro foi. Imagina o Pedro. Gente, Pedro era muito atrevido, né? Era muito para frente mesmo, né? Muito para frente, assim como nós muitas vezes somos. Achamos que podemos fazer as coisas. Ele foi, botou o pé na água com toda a ousadia e começou a andar, só que o vento estava soprando. A água estava batendo, a chuva estava caindo. E ele foi. E de repente, quando ele começou a olhar para os lados, ele começou a afundar. E aí Jesus segurou ele pela mão. E eu acho que Jesus deixou ele afundar lá embaixo, gente. Assim, ó, e puxou ele lá dentro da água, assim, ó. Na hora que Pedro sufocou assim, ó, como alguém está afogando, Jesus falou, Pedro, você tem pouca fé, rapaz. E aí, Jesus foi andando com Pedro. E a tempestade rolando. Quando ele entrou no barco, a tempestade acalmou. Aqui eu vejo a força de Jesus. Ele mostrou sua força sobre a maior força que até então eles conheciam, que era a tempestade. Um temporal. Que era a força da natureza. Que até hoje, queridos, a meteorologia, ela acha que sabe o que vai acontecer, mas ela vive sendo surpreendida, porque a força da natureza é mais esperta, mais sábia e mais poderosa do que os equipamentos tecnológicos. Sempre ela surpreende, sempre ela pega de surpresa. E aí Jesus falou assim, ninguém me pega de surpresa. Jesus é mais forte que a tempestade. Aqui diz no texto, no versículo 24, que o vento era contrário. E muitas vezes, queridos, nós enfrentamos em nossa vida situações que o vento é contrário. Você quer ir para lá, mas está soprando para cá. E aí Jesus é mais forte que a tempestade. Ele é mais forte do que a maior força que você possa imaginar. Jesus também é mais forte que o medo. Se do lado de fora tem uma força maior que a tempestade, que vem do céu, que vem do mar, que é os ventos, ventos contrários, dentro de nós que tem uma força
uma força terrível que derruba qualquer um, chama-se medo. O medo, queridos, paralisa, escraviza, adoece as pessoas. O medo muitas vezes gera violência. Muitas pessoas que são violentas hoje, foi porque quando tiveram na infância, isso é prova científica da psicologia, na infância foram pessoas oprimidas, perseguidas, e aí se tornaram violentas, na tentativa de defender-se do seu medo. Então o medo, ele provoca destruição, e eles ficaram tão amedrontados que eles pensaram que era um fantasma. Eles gritaram, ou seja, eles perderam o equilíbrio, e quando você está com medo, você fica cego, você não vê nada, você fica apavorado. E aí de repente veio Jesus como? Andando sobre a água, ou seja, equilíbrio. Jesus é mais forte do que o medo, tinha tudo para ter medo, mas ele estava andando sobre a água. Olha que coisa tremenda. Jesus é mais forte que a tempestade. Jesus é mais forte do que o medo, a maior força que aprisiona pessoas e destrói muitas vidas. Jesus também é mais forte do que a dúvida. Muitas vezes, queridos, nós temos dúvidas. Eles pensaram, quem será? É um fantasma? É Jesus ou não é Jesus? E aí de repente Pedro pensou assim, é Jesus sim, e foi, mas de repente o vento começou a soprar, a água começou a bater nele, ele começou a duvidar, e Jesus perguntou, homem de pequena fé, por que duvidaste? A dúvida, queridos, muitas vezes, ela é gerada pelo medo, mas a dúvida também gera o medo, e às vezes, irmãos, a dúvida, ela te faz você ficar assim, em pé, dentro da água. Você pensa assim, não sei o que fazer. O seu chão some quando você tem dúvida. Mas Jesus é mais forte do que a dúvida, sabe por quê? Porque Jesus é a certeza. Com Jesus não tem ponto de interrogação. Com Jesus tem um ponto de exclamação. Ele dá certeza, convicção. Ele é mais forte do que a dúvida, que muitas vezes ela paira na sua cabeça, assopra um vento aqui, ó, e você pensa assim, epá, será que eu vou conseguir? E por último, eu quero falar para você. Além de Jesus ser mais forte que a tempestade, do que a maior força física ou da natureza que possa existir. Além de Jesus ser mais forte do que o medo que bate aqui, ó, no coração e deixa a pessoa apavorada. Além de Jesus ser mais forte do que a dúvida, que muitas vezes enche a sua cabeça e você não sabe o que fazer. Jesus é mais forte que a morte. Por que Jesus é mais forte que a morte? Ele mostra aqui, queridos, naquele momento quando ele prometeu para os discípulos, no versículo 22, pode ir para o outro lado. E o outro lado, simbolicamente, representa o outro lado da vida. Ao fazer aquela travessia, ele mostrava para os discípulos, olha, eu sou aquele que pode ir do outro lado e pode voltar a hora que quiser. Outro simbolismo da morte, que Jesus é mais forte do que ela, é quando Pedro afundou dentro da água, e Jesus puxou Pedro, e Pedro saiu da água, e a água escorreu dele. Naquele momento Pedro renasceu. Alguém aqui já afundou na água, gente, assim, quase afogando? Eu já. É terrível, aquele segundo ali que você engole, aquilo ali que você vai... Aquilo ali você pensa, morri, de repente, nasci, não é mesmo? Naquele momento que Pedro renasceu, Jesus ressuscitou ele, simbolicamente, falando, olha, eu sou mais forte do que a morte. Você viu a morte lá embaixo, Pedro? Viu a morte? Eu sou mais forte que ela. O terceiro simbolismo que Jesus é mais forte que a morte é o barco. O barco representa a nossa vida, queridos. Nós estamos no meio da tempestade, o vento é contrário, Jesus é o único que pode solucionar. E quando Jesus entra no barco, que é a sua vida, o barco é a sua vida. Quando Jesus entra no barco, a tempestade para. Não diz aqui nesse texto, nem que Jesus mandou a tempestade acalmar. Foi na primeira tempestade, essa segunda, tá? 2 vezes aconteceu isso. Na primeira Jesus mandou, falando, vento, acalma-te, e acabou. Nessa segunda tempestade, diz que Jesus só entrou no barco.
Ou seja, quando Jesus, ele mostra para você que ele é mais forte que o temporal, que ele sabe de tudo que vai acontecer, que ele é mais forte que o medo, ele tem equilíbrio, ele anda sobre as águas turbulentas, que ele é mais forte que as dúvidas, ele te dá certeza, ele te segura pela mão na hora que você menos imagina, e na hora que ele mostra para você, eu sou mais forte que a morte, ou seja, eu vou do outro lado e volto. Ou seja, se você afundar, eu te tiro. Eu entro no seu barco, e o barco que tem Jesus não tem morte, tem vida. A tempestade acalmou, queridos, na mesma hora. Mas de onde vem a força de Jesus? Diz aqui no versículo número 23, que enquanto os discípulos estavam no meio da tempestade, Jesus estava fazendo o quê, gente? Orando. E às vezes, queridos, nós ficamos assistindo tempestade. Você fica assistindo tempestade e falando, olha lá, olha o que aconteceu. Durante a tempestade é momento de orar. Da onde que vinha a força de Jesus? Da oração. E da onde que vai vir a minha força, a sua força? De onde virá a força da igreja? Da oração. E eu quero perguntar para você, você precisa de força? Jesus te fortalece. Amém? Jesus te fortalece. Ele é mais forte que o temporal que pode vir na sua vida. Jesus é mais forte que o medo que você tem. Jesus é maior do que as suas dúvidas, as suas questões. Jesus é mais forte que a morte. Ele vai do outro lado. Ele tira você do fundo. Ele entra no seu barco e a tempestade acalma. Eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos. Jesus é mais forte. Na hora que Jesus entrou no barco, a tempestade acalmou, eles começaram a glorificar a Deus. Eu quero que você comece a glorificar a Deus. Porque Jesus é mais forte. Senhor, eu te glorifico, meu Pai. Porque o Senhor é mais forte do que qualquer tempestade. O Senhor é mais forte do que qualquer temporal. Do que qualquer dificuldade, vento contrário, Pai amado, qualquer má notícia. Jesus é mais forte. Jesus é mais forte que o medo. O Senhor Deus é aquele que nos dá equilíbrio. Pai, nos equilibra, Senhor, porque o vento sopra de um lado, sopra para o outro, Pai. E o Senhor é aquele que nos dá equilíbrio, nos segura, Senhor. Tira toda dúvida, toda incerteza. E ó, Pai amado, nós te louvamos porque Jesus ressuscitou, Ele é vida. O Senhor é aquele que dá a vida. O Senhor é aquele que nos ressuscita, que nos levanta. Então, Pai, segura a nossa mão neste momento. Segura nestas mãos. E levanta o teu povo, levanta o teu filho. E ó Pai amado, mostra que Jesus é mais forte. Sempre será mais forte. Muito forte. E por isso nós te adoramos. De todo o nosso coração. Amém? Glorifica o Senhor. Adore a Ele porque Ele é mais forte do que qualquer coisa. Amém?